Olá, tudo bem com vocês? Professor Cleuber, com mais uma aula, continuando a disciplina de Educação em Saúde Bucal. Hoje a gente vai dar uma aula linkada na aula anterior. Então, se você esqueceu ou não viu a aula anterior, ou se viu, mas não entendeu muito bem, volte na aula anterior sobre a doença cárie, doença periodontal, o câncer bucal, mas principalmente leia mais sobre a cárie e a doença periodontal, que está linkado então hoje com a nossa aula, que é sobre as técnicas de higiene bucal, tá bom? Então vamos lá. Então o objetivo tanto da disciplina Educação em Saúde Bucal como da aula de hoje é a prevenção e o controle das principais doenças que a gente encontra na boca. Então a gente vai falar especificamente sobre a doença cárie, a gengivite e a periodontite. Quais são os meios simples, de baixo custo, que fazem com que hoje, na atualidade, principalmente a doença cárie, tenha uma incidência bem menor do que no passado. Então, a gente vai falar principalmente do que? Da escovação e do fio dental, que são as duas maneiras mecânicas de a gente conseguir uma boa limpeza dos nossos dentes, tirar aquele, lembra do biofilme que a gente falou na aula passada, aquela camada que fica os micro-organismos presentes na superfície dentária? Então é isso. Então é necessário uma defesa ou uma técnica de escovação mecânica. É isso que é importante vocês gravarem. A limpeza mais efetiva dos dentes, elas são mecânicas. Então, é a escovação dentária e a passagem do fio dental, principalmente nas interproximais dos dentes, que a gente vai ver hoje. Mas professor, e o enxaguante bucal, ele não é efetivo? A gente vai ver hoje. Ele tem assim sua importância, mas ele é secundário à escovação e ao fio dental. E a gente vai ver que em algumas situações o enxaguante bucal é importante, mas o enxaguante bucal específico, tá? Então nós veremos hoje na aula todas essas técnicas, tudo bem? Então vamos lá, começando agora, falando um pouco da escovação, como a gente já deu a introdução agora no slide anterior, que ele vai falar da remoção mecânica da placa bacteriana. Então, utilizando uma escova, vamos falar da escova. Qual que é a escova ideal? A escova ideal é aquela escova, guardem bem, não é a escova grande, nem quanto mais dura, melhor, ela remove mais sujeira. Não. A escova ideal é uma escova com a cabeça pequenininha, menor possível, para já não machucar a gengiva, nenhuma parte mole dentro da boca, e principalmente, por ela ser menor, ela conseguir chegar lá no fundo da boca, no vestíbulo da boca, na posterior dos dentes molares, que são lugares mais difíceis de a gente escovar. Então, se ela tiver uma cabeça muito grande, ela não vai entrar ali e vai conseguir fazer a limpeza. Então, primeira coisa de uma escova é uma escova pequena, com a cabecinha das cerdas pequena. Segunda coisa, ela tem que ser macia. Então a escova ideal, ela é macia. Por quê? Porque como a escova macia, ela tem a capacidade de remover as sujidades do dente sem danificar a gengiva, né? Porque se você escolher uma cerda muito resistente, mais dura, ela vai ocasionar algumas lesões nas bordas das gengivas. E o que isso pode ocasionar de ruim? A famosa recessão gengival, que é quando a gengiva sobe nos dentes, tá? Então, escovas mais duras, mais resistentes, com cerdas mais duras, tendem a fazer isso nas gengivas. E além disso, claro, machucar as gengivas. E isso a gente não quer. Então, em vez de a gente vai estar limpando, fazendo a higiene bucal, você vai estar
lesionando os tecidos da boca, tá bom? Vamos falar de outra coisa importante. Quantas vezes eu tenho que escovar o dente? Escovar o dente, no mínimo, 3 vezes ao dia. Antes de acordar, depois de acordar, depois do almoço, que é no meio do dia, e antes de dormir, tá? No mínimo. Qual que é a escovação principal? Quem acerta? A principal escovação é antes de dormir. Por quê? Porque quando a gente dorme, nós não salivamos muito. E lembra da aula anterior? A salivação é uma defesa da nossa boca. Então, quem tem uma saliva boa, quem saliva bem, ele tende a ter menos cárie, menos problemas bucais. E de noite, quando a gente dorme, quando a gente está num ambiente escuro, quando a gente dorme, um hormônio que faz a saliva ficar a todo momento saindo pelas glândulas na boca, ela é diminuída. Então, com o apagar das luzes, o escuro e o adormecer, a gente tende a expressar menos esse hormônio que é responsável por liberar saliva também, ajudar a liberar, mandar essa informação para a boca para liberar saliva, ele é diminuído. Então, isso faz com que a gente fique com menos defesa na boca enquanto a gente está dormindo. Então, é importante, antes de dormir, a gente fazer uma excelente escovação. Então, deixar o mínimo de placa possível na boca, de mínimo de micro-organismos patógenos, ou seja, aqueles micro-organismos que podem causar cárie, que pode estar ali causando algum problema bucal. Então, a principal escovação, está aí a explicação, pela menor quantidade de saliva que a gente expressa durante a noite. Então, a escovação noturna, antes de dormir, é a principal escovação. No mínimo 3 escovações ou após todas as refeições. Então, tomei um café da tarde, espera alguns minutos e escova. Uma informação importante e legal, por exemplo, tomei uma coca agora. Eu devo escovar o dente logo em seguida ou esperar pelo menos uns 20, 30 minutos, 40 minutos, idealmente depois de escovar o dente? O que vocês acham? O ideal, gente, é esperar um pouco quando a gente, principalmente com esse exemplo que eu dei, com a coca, que é um alimento ácido, limão, laranja, ou até mesmo doces, que tem muito teor de carboidrato. Se você escovar o dente logo após a refeição, você vai estar tritando na superfície dentária, o exemplo da coca, o ácido. Então você vai ter mais chance de fazer uma lesão ácida. Então, quando você escova o dente logo após a refeição, como por exemplo, depois de você tomar uma Coca-Cola ou uma limonada, um suco de laranja que é muito ácido, você vai estar tritando o ácido na superfície dentária. Então, você pode ocasionar mais sensibilidade ou uma lesão por agente ácido no dente. Então, o ideal é deixar de 30 a 40 minutos o fluxo salivar e diminuindo essa concentração do ácido e removendo esse ácido da boca para a gente depois fazer a higiene bucal com a escovação. Ou também com açúcar, mesma coisa. Se você logo após, comeu, logo após já faz a escovação, você vai estar tritando açúcares, carboidratos também na nossa superfície dentária. E além do mais, quando principalmente alimentos pegajosos como chocolate ou como aqueles salgadinhos famosos Cheetos, se você escovar o dente logo após, é mais difícil de você remover ele da superfície dentária. Então, o ideal é esperar 30 a 40 minutos, que é o momento que os dentes fazem, que a nossa boca, vai secretando saliva e vai diluindo esses
esses alimentos, né, o ácido, o açúcar, aí você vai ter depois uma escovação muito mais objetiva, muito mais eficiente. É entendido? Então, o ideal é esperar de 30 a 40 minutos depois, após as refeições, para fazer a escovação. Ah, mas eu não tenho tempo de esperar isso. Não tem problema, faz a escovação então. É melhor do que não fazer. Tá? Mas se tiver o tempo, puder esperar, espera de 20 a 30, 40 minutos, depois faz a escovação. Entendido? Então, foram feitas algumas técnicas para escovação. Não é a escovação do jeito que a gente pensa. Se você ninguém te ensinou que existem técnicas de escovar, agora é a hora, agora é de aprender. Então, foi inventado, alguns autores inventaram algumas técnicas. Dentre elas, eu vou falar de 3 tipos, as 3 mais utilizadas. Então, eu vou falar primeiro da técnica de base modificada, que é a técnica mais assim utilizada para todos os pacientes. Ela tem uma eficiente taxa para remover micro-organismos no suco dentário, no suco da gengiva, que é aquela parte perto do dente aqui, que é onde tudo começa a gengivite, depois a periodontite, como a gente viu na aula passada. Então, essa técnica visa muito a remoção de alimentos nessa região. Quando acumulado alimentos nessas regiões, são as áreas que a gente vai ter a gengivite e a periodontite. Tá? E além disso, ela é também eficiente para remoção de placa dentária também, no dente. Na coroa do dente, tá bom? Ela é indicada, preste bem atenção, para pessoas que não têm muitas recessões gengivais, ou seja, não tem aquela facilidade da escova, com a própria escovação, a gengiva subir, tá bom? Mas ela, uma das mais utilizadas no mundo, é a principal técnica mais utilizada pelos dentistas, ensinado pelos dentistas para as pessoas. Então, como que ela é feita? Então, a gente vai deixar no ângulo de 45 graus, igual na foto aqui, a escova, com as cerdas voltadas para o suco gengival, para aquela parte da gengiva que fica em contato com o dente. Então, a escova vai ficar parada ali em 45 graus e será feito movimentos de vai e vem com a escova parada. Então, deixa a escova paradinha e faz movimentos curtos de vai e vem, uns 10 movimentos, 15 movimentos. Fez esses 10 movimentos, vai para frente, pega mais ou menos 2 regiões por dente, né, que é o tamanho das cerdas, e vai fazendo isso sucessivamente em todas as vestibulares dos dentes. Dá para fazer na região lingual, que é aquela região voltada para a língua ou para o palato? Também dá. Só que aí não é regra. Então você pode fazer desse jeito ou pode fazer movimento de vai e vem normalmente, né, na região dos dentes voltados para o palato ou para a língua. Tá bom? E na região de cúspide dos dentes, a região de atrito dos alimentos, o movimento é feito também de vai e vem, tá? Normalmente, principalmente, tudo bem? Então, nas superfícies, só revisando, as superfícies oclusais, que são as superfícies de atrito, mover a escova de vai e vem, tá? E nas vestibulares, só um detalhe também, que já estava passando. Depois de fazer esse movimento de vai e vem, nessa região do suco gengival, como que a gente vai fazer o segundo movimento? Nós vamos fazer o movimento como fosse de varrer de cima para baixo. Então, a gente vai estar nessa região de 45 graus com a gengiva, a gente vai fazer o movimento igual aqui na imagem, para baixo. Da gengiva para incisal do dente, ou do oclusal nos molares, né? A gente vai fazer de cima para baixo. Então, vamos recapitular. Primeiro, a gente vai colocar a escova 45 graus, ali deixando as cerdas até dentro de um pouquinho do suco gengival. Vamos fazer movimentos curtos de vai e vem. E o segundo, seguindo do movimento para baixo, igual uma varredura.
Então a gente vai fazer de vai e vem, depois o movimento para baixo. De gengival, que está dentro do sulco lá, do primeiro movimento que você fez, vai lá para baixo, para incisal dos dentes e nos molares, nas oclusais. Tá? Nos dentes, na região de atrito, nas oclusais, nós vamos fazer o vai e vem. E na região lingual ou palatina, que são as regiões voltadas lá para o palato ou para a língua, nós podemos fazer esse de 45 graus, mas não é regra, porque não dá para enxergar muito bem. Então, lá você pode fazer somente o vai e vem, também como na superfície oclusal. Tá bom? Então, essa é a técnica de base modificada. Guardem bem que ela cai em bastante concurso. É uma das principais técnicas que a gente tem, tá bom? Validadas aí pela literatura científica. Tudo bem? A segunda técnica é a técnica de fones. Ela é muito mais utilizada para que público? Para o público infantil e também para o público idoso. Por quê? Esses dois públicos são os públicos que têm menor capacidade motora. Então, nos idosos já tem um tremor ou uma capacidade menor motora, e nas crianças que estão em fase de aprendizagem, né, não tem também tanta acurácia motora. Então, essa técnica é a famosa técnica da bolinha. É uma técnica muito fácil. Então, com os dentes, como que vai fazer? Com os dentes cerrados, com os dentes ocluídos, né, da boca fechada, na região vestibular, que é a região que é voltada para a bochecha dos dentes, nós vamos fazer movimentos circulares de bolinha, desde os dentes posteriores de um lado até os posteriores do outro. Aí depois, com a boca aberta na região oclusal, que é a região que a gente atrita os alimentos, nós vamos fazer um movimento de vai e vem, né? E nas regiões do palato, dos dentes voltar para o palato e para a língua, na palatina ou na lingual, nós vamos fazer também movimento de vai e vem. Tá bom? Então é uma técnica muito simples, muito fácil, muito utilizada para crianças e para idosos. Tá bom? Então essa é a técnica de fones. Nos concursos sempre vão perguntar qual que é a técnica melhor utilizada para as crianças. Vão colocar vários tipos de técnicas. Agora você sabe, é a técnica de fones. Tá bom? Entendido? E agora a gente vai falar da terceira técnica, a técnica de Stillman modificada, tá? Então essa técnica, nós vamos colocar a escova lateralmente contra a gengiva em 45 graus, muito parecida com a de Bass modificada. Só que a gente vai deslizar de gengival para incisal, tá? Sem pressionar muito o sulco gengival, diferente da técnica de Bass, que a gente fazia aquele movimento de vai e vem. Então aqui diretamente a gente faz o movimento de cima para baixo, de cima para baixo. E nas regiões interproximais, que é aquelas regiões que a gente tem contato entre os dentes, né? Entre os contatos dentários, entre mesial e distal, nós vamos fazer movimentos vibratórios, aqueles movimentos de vai e vem com a escova parada, tá bom? E o movimento é igual para as arcadas superior e inferior e para as superfícies vestibular e lingual, tá? Então, esse movimento de gengival para incisal. E nas regiões de oclusal, onde que a gente atrita os alimentos, nós vamos fazer o movimento habitual de vai e vem. Entendido? Então, a gente tem 3 tipos de escovações mais utilizadas. Então, a de base modificado, técnica de fones para criança e idoso, e a técnica de Still modificada, também mais utilizada também para quem tem recessão, né? Então a gente não coloca ela no sulco dentário, então ela é bem utilizada para quem tem recessão gengival. Tá ok? Entendido? Então essas são as 3 técnicas de escovação. Outro fator importante na higiene bucal é o uso do fio dental. Então o fio dental ele vai ser responsável pela remoção da placa nas interproximais. Onde que é as interproximais? De novo, as regiões de contato entre os dentes. Então aqui eu tenho uma região interproximal dos incisivos centrais. Aqui uma região interproximal entre o incisivo central lá direito com
o incisivo lateral direito. Quais os números dos dentes? Então, entre o dente 11 e o dente 12. Tá ok? Aqui entre o 11 e o 21 e aqui entre o 21 e o 22. Tá? Então, a gente tem as regiões interproximais dos dentes. É nessa região que o fio dental vai ser bem efetivo na limpeza. E como que passa o fio dental? Primeiro, pegar a quantidade não tão pequena do fio dental, uma quantidade que você consiga entrelaçar entre uma mão e a outra. E o mais interessante, isso é o mais importante vocês saberem, como que eu faço a limpeza? Porque eu vejo muitas pessoas utilizando de forma errada, que parece estar utilizando um palito de dente, coloca passando os dentes e já tira. Isso é errado. A forma correta, você vai colocar, vai passar na região de contato dos dentes, que é a região mais difícil de passar, né? Que é onde tem que tomar cuidado para não ir com muita força e bater com muita força na gengiva depois e começar a sangrar. Então, vai com cuidado deslizando, passou essa parte do contato dentário, até onde o certo para ir com o fio dental não é só passar entre essa região e tirar. O correto do fio dental é deslizando ele até a região da papila, aqui na frente, ó, tá vendo como está aqui na imagem? Então o fio dental tem que escorregar até embaixo da papila aqui, da região amelocementária que a gente fala do dente, a coroa clínica total do dente aqui, e depois fazer isso de um lado, voltar o fio dental e ir na interproximal do outro dente. Então primeiro eu vou aqui, ó, no 22, como está aqui o fio dental, no 21, desculpa, e depois eu volto um pouquinho e coloco ela aqui, né, na região interproximal aqui, mais pro dente 11, tá? Então eu vou aqui primeiro no dente, saio e passo o fio dental aqui em toda a região aqui da papila até a região amelocementária, que a gente vai conseguir colocar o fio dental. Então o fio dental tem a função de remover ali abaixo da gengiva a placa dentária. Então agora vocês sabem, o fio dental não é só para passar até aqui a região de contato, ele tem que entrar na gengiva e voltar, tudo isso com muito cuidado, tá bom? Então sucessivamente, tirou agora, fez aqui das duas interproximais, aqui, tanto na mesial e na distal, remove. Aí não usa o mesmo pedaço que você colocou no incisivo aqui central. Então você põe um pouquinho para frente, tirando a região que você utilizou e faz a higiene do outro dente. Tira. Nunca utilize a mesma parte que você utilizou no dente no outro. Então, porque você pode estar recolocando a placa dentária no outro dente. E assim não limpando. Tá bom? Então, o fio dental, idealmente, também, depois de todas as escovações. Mas, como a gente sabe que a vida antes do corona, né? Era muito corrida. Então, o ideal... O paciente, se ele já fazer uma vez ao dia, antes de dormir, já está excelente. Mas o ideal é toda vez, depois das escovações dentárias. Tá bom? Vamos lá. E vamos falar agora do enxaguante bucal, que é um auxiliar da escovação e do fio dental. Então, não adianta você não fazer a escovação dentária, nem utilizar o fio dental e fazer um bochecho com um enxaguante bucal, que não vai adiantar nada. Lembra que no começo da aula que a gente disse, a efetiva limpeza na superfície dentária tem que ser mecânica, ou seja, utilizar uma forma física, como a escovação, as cerdas, para remover a placa dentária. Porque só o enxaguante bucal ele não consegue remover mecanicamente a placa dentária. Então, o que você vai estar fazendo se você não escovar o dente e não passar o fio dental e fazer um enxaguante bucal? Você vai estar perfumando ali momentaneamente a boca, deixando com um hálito mais agradável. Mas a placa dentária, os micro-organismos, vão estar lá.
Qual enxaguante bucal é melhor para usar no dia a dia? Sempre utilizem os sem álcool, tá? Existem algumas marcas, acho que principalmente o Listerine, o tradicional, que é com álcool, aquele que arde bastante. Alguns pacientes gostam porque acham que esse, com uma refrescância maior, ocasiona uma limpeza maior, mas isso não é verdade. O que ocasiona, principalmente nesses enxaguantes bucais que tem muito ácido, pode ocasionar microlesões na gengiva, nos tecidos moles. E tem alguns estudos já linkando alguns enxaguantes bucais com álcool, maior risco de câncer bucal. Então, utilizem no seu dia a dia os enxaguantes bucais sem álcool, ok? Tem muitos aí na indústria sem álcool. A Oral-B, todos, a Colgate, o Listerine também tem uma versão sem álcool. Todos os enxaguantes bucais têm sem álcool. Então procurem a versão dele lá na embalagem sem álcool, tá bom? Então, se algum paciente perguntar, alguém perguntar, sempre indique o sem álcool, tá ok? E no começo da aula eu disse que algumas horas também o enxaguante bucal ia ser necessário. Realmente ele é necessário. Em que situações então que ele é necessário? Então, obviamente, ele vai ser necessário em situações que a gente não pode escovar o dente de uma forma adequada, né? Então, a gente vai utilizar ele principalmente em que situações? Que ele vai ser essencial em situações pós-operatórias, principalmente, essas situações que o paciente não pode escovar mecanicamente a região, regiões de extrações dentárias, após o procedimento cirúrgico, principalmente também nas cirurgias maiores, como uma cirurgia ortognática, uma cirurgia de trauma, quando o paciente não vai fazer por alguns dias a escovação dentária. Então, o enxaguante bucal vai ser necessário, mas uma coisa muito importante, não é um enxaguante bucal de rotina que a gente vai usar nesses pacientes. A gente vai utilizar o enxaguante bucal específico, né? Que é o enxaguante bucal com clorexidina, né? Então, os mais famosos aí é o PerelGuard da Colgate, mas agora a indústria já tem outras marcas mais baratas, mais em conta, de enxaguantes bucais com gluconato de clorexidina, que é um enxaguante bucal específico para os pós-operatórios, tá? Outra situação que o enxaguante bucal clorexidina é muito importante em pacientes acamados, pacientes internados em UTI. Então, quando os profissionais vão fazer a limpeza da boca desses pacientes internados, acamados ou intubados na UTI, se utilizam a clorexidina. Qual concentração? 0,12%. A clorexidina ela tem várias concentrações. Para enxaguante bucal, ela tem que ser 0,12%. Para quê? Para não danificar o tecido mole, a mucosa bucal, tá bom? Então, nesse momento pós-operatório, o enxaguante bucal é muito necessário. Mas, uma dica bem importante para vocês, auxiliares, que podem ajudar muito o cirurgião dentista, é fazendo os cuidados, avisando o paciente quando for utilizar esse enxaguante bucal, o PerelGuard, a clorexidina nos pós-operatórios, que ele pode ter algumas reações adversas bucais, né? Então, tranquilize o paciente e já informe ele antes de você, na hora que você está prescrevendo esse enxaguante bucal. Então, ele pode sentir menos gosto nos alimentos, perder um pouco do paladar. Isso é uma característica bem, muitos pacientes falam. E ele pode amarelar um pouco os dentes e também a língua, tá? Mas é passageiro. Parou de usar ele também você volta a sentir o gosto dos alimentos e volta a despigmenta os dentes ou a língua, principalmente a língua que os pacientes reclamam mais. E uma dica importante também para diminuir a chance de isso acontecer é sempre diluir 1 para 1 com água, tá? Então não
fala que o paciente toma puro. É interessante fazer a diluição com 1 para 1, tá? Então, colocar uma proporção de água, uma proporção igual do enxaguante bucal. Entendido? Então, é bem importante isso. Essa é a situação que o enxaguante bucal é bem interessante e bem necessário. Justamente em quais situações? Na situação que não dá para utilizar a escovação mecânica. Entenderam? Então não tem nada que substitui a escovação mecânica. Só nessas situações que não tem como utilizar a escovação, você não vai escovar uma região que você fez uma cirurgia ortognática, uma região que você fez uma extração. Então você tem que utilizar outros meios, que é o meio químico, que é o meio dos enxaguantes bucais. E a gente viu que tem um enxaguante específico. O paciente não pode utilizar esses específicos durante o dia, porque ele pode ter muitos fatores adversos e que não justificam sua utilização em todos os dias. Bem interessante isso. Então ele não é para se utilizar todos os dias, só no período restrito pós-operatório. Tá ok? Isso é bem importante vocês ficarem na cabeça. Tá bom? Agora a gente vai falar aqui, outro meio que ajuda na higiene bucal, um meio comunitário de campanhas que você pode fazer, né? Principalmente em escolas com o público mais infantil, que é a evidenciação da placa, através de pastilhas. Existem pastilhas que você compra, não comprimidos, que a gente vê aqui, que o paciente coloca na boca e dilui ela em saliva. E essa pastilha ela tem um pigmento que faz a pigmentação da placa bacteriana. Então, nos lugares que existe placa bacteriana, ela vai pigmentar. Tá? Então, como a gente vê aqui nesse exemplo, nessas regiões em vermelho, é a região que esse menino aqui tem bastante placa bacteriana. E justamente vai ser essas regiões perto do suco gengival. Lembra da técnica que a gente viu? A mais utilizada, que é a BAS modificada. Como que a gente faz? Inclina as cerdas nesse suco gengival. Por isso, é mais uma explicação, porque é esse jeito que deve escovar o dente, porque é a região que para mais placa bacteriana. E a gente sabe, se a placa bacteriana desce, ela vai ocasionar o quê? A doença periodontal, que a gente viu que tem vários desfechos aí não interessantes. Entendido? Então, um meio aí, principalmente para campanhas de saúde bucal, é a evidenciação da placa bacteriana através dessas pastilhas. Tá bom? Outra coisa, você pode dar para o paciente, também o dentista ele pode dar para o paciente utilizar 2 a 3 vezes por semana para ele ir vendo as regiões que ele não consegue escovar bem os dentes. Então ele faz o uso da pastilha e depois escova o dente para ver se ele está fazendo uma escovação adequada. Entendido? Outro meio profissional agora, que é a profilaxia dental. Então, nesse meio, nós vamos utilizar algumas pastas específicas com teor de flúor muitas vezes maiores, né? Para a gente fazer uma limpeza e um polimento coronário aqui de todos os dentes de uma forma mais profissional, utilizando taças de borracha, escova Robinson. Então, aí é uma limpeza já mais profissional no dentista. Então, é a profilaxia dental. A profilaxia a gente pode usar também um aparelho de ultrassom, principalmente nas regiões linguais, né, dos incisivos, que é as regiões que param mais tártaros, né, mais duros, que é interessante a utilização do ultrassom. Mas fica aí então a profilaxia dental com a limpeza do polimento coronário utilizando taças, borrachas, escovas Robinson com pastas com teor de flúor muitas vezes maior. Ok? Mas aqui, o mais interessante da limpeza profissional,
principalmente, assim, pode ser um complemento. Na minha rotina, quando eu vou fazer uma profilaxia dental, com certeza eu faço já a raspagem e o alisamento radicular, que eu acho uma das técnicas mais interessantes, com certeza, da limpeza profissional, tá? Então a gente vai utilizar curetas, principalmente as curetas Grace, que ela tem vários números. A gente vai utilizar os números para dentes anteriores, para dentes pré-molares e algumas específicas para molares superiores e inferiores, tá? São essas 11, 12, 13 e 14. Então esse é o meio melhor, mais interessante para tratamento da doença periodontal. Então, nos pacientes que já têm o tártaro subgengival, ou seja, o que é isso? Subgengival, abaixo da gengiva, esse paciente só com a escovação ou só com a profilaxia tradicional, através do polimento e limpeza dos dentes, ele não vai conseguir tirar esse tártaro subgengival. O que consegue tirar esse tártaro subgengival? É a raspagem e alisamento radicular, feitas com as curetas. Então, ó, como aqui no desenho, essa cureta consegue invadir a gengiva ao redor dos dentes, né, da parte radicular ali do cemento, e remover esse tártaro que muitas das vezes é muito duro e muito difícil de tirar. Muitas das vezes, em alguns pacientes, você tem que fazer várias sessões para poder remover tudo, porque ele é bem resistente e muitas vezes, dependendo do paciente, muito profundo. Então, é muito importante, lembrem disso, da raspagem do alisamento radicular, que é a principal método físico, mecânico para o tratamento da doença periodontal. Tá? Então, os pacientes que têm doença periodontal, o tratamento é a raspagem. Não adianta usar o ultrassom, que é muito utilizado, mas ele não tem a mesma eficácia da cureta. Então, o tratamento da doença periodontal é feito de forma profissional com a raspagem do alisamento radicular dos dentes. Entendido? Essa é a melhor forma que existe para tratamento da doença periodontal e é feita com essas curetas. Tá? Existem outras curetas, mas as mais utilizadas atualmente são as curetas Grace. E vamos falar só um pouquinho também da higiene oral em implantes, que muda um pouquinho. Né? Então o paciente vai fazer a higiene oral com a escovação, tá? Mas nesse paciente ele não vai conseguir 100% da eficácia utilizando só a escova. E o fio dental ele é utilizado de uma forma diferente. Em pacientes que têm essa prótese protocolo, que a gente fala que é aquela dentadura fixada por implantes, no arco total, ele utiliza o fio de uma forma diferente. Utilizando, além do fio, ele tem que utilizar o passa-fio. O passa-fio nada mais é muito parecido com uma agulha. Ele tem aquela parte da agulha, da costura mesmo, que você passa o fio ali, só que ele é um guia mais resistente. Então, os protocolos, as próteses, já são feitas para deixar um intervalo aqui entre a gengiva e a prótese para poder passar o fio dental nessas regiões. Então, com o passa-fio, é um direcionador, você consegue passar e limpar a prótese nessas regiões interimplantes aqui, entre os implantes. Aqui a gente pode ver também, da mesma forma, ele usa o passa-fio para passar nesse espaço entre a gengiva e a prótese e passa o fio entre o implante mais posterior e o implante mais anterior. Em todos os intervalos ele vai fazer isso. Outro auxiliar para limpar prótese sobre implante são essas escovas interdentares. Tá? Então ele consegue também com esses tipos de escovas passar embaixo das próteses e limparem as regiões perimplantares, do lado dos implantes. Aí. É uma ferramenta bem importante também. Também dá para utilizar em pacientes periodontais também, já mais avançados, que tem bastante recessão gengival, já tem uma exposição radicular. Essas escovas interdentares é bem importante também, tem uma eficiência muito grande. Outro meio que dá para utilizar também, principalmente pacientes que usam prótese sobre implante, é esse irrigador bucal. Então, esse irrigador, você põe a água aqui, filtrada,
e ele vai fazer uma pressão e vai sair um jato forte de água que você vai utilizar na região entre a gengiva e o implante, tá? Então esse aparelho ele tem várias intensidades que você vai regular para ver para você, e principalmente uma intensidade que não machuque a gengiva, e você vai colocar nessa região entre gengiva e implante e acionar o jato de água. Também é um meio auxiliar, tá? Mas o principal para prótese sobre implantes é o passa-fio com o fio dental, tá bom? Então, isso é bem interessante. Essa higiene oral em implantes é uma situação bem preocupante, porque às vezes o paciente acha que o tratamento com implantes vai resolver a situação da vida dela, mas não é explicado para ela que ela tem que escovar o dente. Agora, a prótese é mais difícil do que escovar os dentes. Então, essa etapa, muitas das vezes, é esquecida no consultório. E você, auxiliar, pode ter uma participação nesse tipo de atividade muito importante. Porque muitas das vezes o dentista não tem essa paciência ou não tem esse tempo para fazer essa campanha dentro do consultório, que você, auxiliar, pode fazer. Então, se você saber fazer uma campanha bem importante para o uso desses materiais, da higienização em próteses sobre implante, totais, parciais, o seu dentista vai valorizar muito a auxiliar, tá bom? Porque é uma situação muito importante nesse meio, que muitas das vezes se torna esquecida e com resultados muito ruins. Tá bem? Tá entendido? Então, nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, complementando a aula anterior. Então, se você não viu a aula anterior, esqueceu alguma coisa, dá uma voltada na aula anterior e depois complementa com essa aula. Tá entendido? Alguma dúvida ou alguma crítica, sugestão, pode deixar com a gente, ou mandar particular no canal, tanto faz. Mas mande, não fique com dúvida, tá? Mande as perguntas que a gente vai responder. Tudo bem? Um abraço, espero que todos estejam bem. Até mais.